Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de software. Nesse vídeo eu quero trazer um elemento essencial ao processo de desenvolvimento de software, da engenharia de software, né, que é o controle de versão. Então no vídeo anterior a gente falou de implementação do sistema, né, implementação do software, falamos lá das diversas tarefas que compõem esse processo de implementação, de implantação, diferenciamos, né, ambientes ali de deploy. Aliás, se você não está acompanhando a série, né, acompanhe todos os vídeos da série, porque isso facilita a compreensão de cada um dos aspectos que a gente vai conversar, né, dos conceitos. Vou falar agora de controle de versão, então é muito importante que os outros conceitos anteriores você tenha entendido, né? Se não entendeu, fique à vontade para escrever nos comentários, tirar dúvidas, né? Inclusive fazer sugestões de conteúdo. Então, a gente falou dessa implementação, né? Que é onde exatamente os desenvolvedores, né, vão construir o código base ali do sistema, e o controle de versão tem um papel principal. Por quê? Não dá para a gente imaginar que você vai desenvolver um sistema sem controlar as diversas versões que esse sistema vai ter, né? Porque não dá para você imaginar que esse sistema só vai ter uma versão, não é isso? Erros, bugs, correções, adaptações, atualizações, incrementações são mais do que esperados. São processos, né, e aspectos do desenvolvimento do software que são esperados. E como você vai controlar todo esse ciclo de vida do software, né? Então o controle de versão, ele também é conhecido como versionamento, né? É um processo de gerenciar e acompanhar as alterações feitas em um conjunto de arquivos ou documentos ao longo do tempo. Então perceba que aqui o controle de versão está sendo definido de uma forma mais geral. Por quê? Porque você pode fazer controle de versão de qualquer arquivo. Você pode fazer controle de versão de um texto, você pode fazer controle de versão de uma imagem, de um vídeo, de um código de programa. Então a gente tratou de diversas documentações ao longo do processo de desenvolvimento, né, aqui do software, e a gente precisa fazer todo o controle dessa versão, dessas versões, né, que vão sendo implementadas. Então as ferramentas de controle de versão permitem que os desenvolvedores ou colaboradores, né, de um dado projeto trabalhem em paralelo, registrando todas as alterações feitas em cada um dos arquivos que compõem esse projeto, né? Então isso permite, né, que seja mais fácil de visualizar quem fez, o que fez, né, e como anda esse projeto, né? Como esse projeto está sendo atualizado, como essas versões estão sendo incrementadas, o que foi incrementado, quem fez a incrementação. Então todo esse mapeamento de alterações que um software vai sofrer ao longo do seu ciclo de vida é feito por esse controle de versão, é feito pelo versionamento. Então perceba a importância desse aspecto dentro da engenharia de software, né? Então, qual é o benefício desse controle de versão, né? Parece claro, mas vamos desenvolver, né, esses aspectos de benefício que o controle de versão dá. Primeiro é a questão da rastreabilidade dessas alterações, né? Porque imagina que você tem um código, você não vai rastrear ele, né, as alterações que são feitas. Imagina que seja feita alguma alteração que provoca um bug, que provoca um erro. E agora, como é que você vai rastrear quem foi o responsável, o que exatamente foi alterado para dar aquele bug? Então a rastreabilidade é uma propriedade essencial que é dada pelo controle de versão. O outro aspecto é a colaboração eficiente, né? Então diversos desenvolvedores podem trabalhar em conjunto, não tem problema, não vai ficar um esperando o outro. Podem diversos desenvolvedores, inclusive, se debruçarem em diversos aspectos do mesmo sistema. A gente viu lá em arquitetura como a gente pode organizar de forma lógica, né, o desenho desse software em diversos componentes, né, com diversos paradigmas diferentes de arquitetura, mas a ideia é que no controle de versão é que você consegue garantir que diversos desenvolvedores consigam trabalhar paralelamente, conjuntamente, né? Por quê? Porque você tem todo esse mapeamento e rastreabilidade de qualquer alteração que possa ser feito ali, né? Isso facilita e dá uma eficiência muito grande para o código, né, para o desenvolvimento. Um aspecto que acaba sendo consequência disso é a recuperação de versões anteriores. Então, tem diversos desenvolvedores implementando ali mudanças, né, alterações, atualizações, ou a criação de novas funções, a criação dos componentes ali do sistema, e eventualmente ocorreu um erro.
Bom, você pode fazer a recuperação. Por quê? Porque você está fazendo o versionamento desse sistema. É só você dar um passo atrás, é só você voltar a uma versão anterior estável, né? Então, o controle de versão ele garante essa propriedade, a propriedade de recuperação de versões anteriores. Um outro aspecto, né, o aumento da qualidade do código, né? É claro que vai dar um aumento da qualidade do código. Você tem diversos desenvolvedores trabalhando paralelamente, você tem um controle de todas as alterações desse código, você tem uma rastreabilidade das alterações desse código. A consequência lógica é, com certeza, o aumento da qualidade, né? Então isso permite que os desenvolvedores trabalhem de uma forma colaborativa e a eficiência do desenvolvimento ela é exponencial, né? Além disso, né, você tem diversos outros benefícios, né, do controle de versão no desenvolvimento de software, né? Então, a gestão de release, né? O que é um release? O release é o lançamento, né? Uma nova versão para um dado sistema. Então, o gerenciamento de tudo isso, né, de o que está sendo lançado, o que foi lançado, quais são as características que foram incrementadas naquele release. Então, toda essa gestão pode ser feita de maneira muito mais eficiente fazendo esse controle de versão, né? A automatização de tarefas, né? Porque você, através do controle de versão, como você tem uma rastreabilidade de cada um dos aspectos que estão sendo modificados, você consegue, a partir disso, buscar uma automatização de cada uma dessas tarefas. A facilidade da integração, né? Você consegue ter uma rastreabilidade de mudanças, você consegue ter uma rastreabilidade, uma adaptação à integração. E, com certeza, né, a maior transparência, porque o controle de versão ele acaba dando essa transparência, né, para todo mundo que está trabalhando naquele projeto, que tem acesso àquele controle de versões, né? Agora, é importante a gente entender que existem diversos sistemas de controle de versão. Um primeiro que a gente pode imaginar aí é um controle local, que seria você basicamente armazenar, né, localmente arquivos e pastas que organizam os códigos, né, os documentos, né, todos os artefatos ali do seu sistema localmente. Então você não necessariamente precisaria de uma rede nem uma conexão com a internet, né? Basicamente seria você organizar ali no seu sistema de pastas diversas pastas que vão determinar ali quem é o seu sistema, né? Organizando pasta para cada função, para cada componente e tal. Não dá para a gente imaginar, dentro de uma lógica de um sistema moderno, que um controle local vá funcionar. Imagina que você tem mais de uma pessoa desenvolvendo, né? Imagina você ter que ficar replicando isso. Como é que você vai mapear o que cada um está copiando, o que cada um está modificando naqueles arquivos? Então, é um sistema que ele não tem como funcionar num sistema grande, num sistema moderno. Tá? Então, para superar esse controle local, você tem sistemas centralizados ou sistemas distribuídos. No sistema centralizado, você tem um repositório único. Então, aquele sistema, todos os arquivos relacionados ao funcionamento, né, daquele sistema, ele está centralizado num repositório único, né? Toda a documentação está lá. E aí, cada um dos desenvolvedores que vão fazer uma alteração, vão trabalhar em cima desse código, eles precisam fazer um check-in e um check-out, né? Ele vai fazer um check-out para poder fazer as suas alterações, as suas incrementações, trabalhar naquele código, naquela documentação, e depois precisa fazer um check-in para validar, né, as possíveis alterações que esse código foi feito. Então, um exemplo desse sistema, né, que é aplicado esse sistema, é o Apache Subversion, né, que é o SVN. Alternativamente, você tem um sistema distribuído, que é, consequentemente, aí, um dos mais utilizados, né, principalmente em sistemas grandes, né, de maior complexidade. Nesse tipo de sistema de controle de versão, cada desenvolvedor ele tem uma cópia completa do repositório que a gente chama de repositório central, incluindo todo o histórico das versões anteriores. Então olha que interessante, né? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente você vai ter um repositório central e aí cada um dos desenvolvedores que estiverem trabalhando no desenvolvimento desse sistema podem fazer uma cópia desse repositório para a máquina local deles. Então, diversos desenvolvedores você faz uma cópia desse repositório. Você vai ter um repositório local. Aí o desenvolvedor trabalhou em cima do código, trabalhou em cima do aspecto ali que ele está. Isso aqui é o aspecto do desenvolvimento em paralelo. Você tem vários desenvolvedores trabalhando paralelamente. A partir do momento que eles fizeram as alterações necessárias, eles vão validar essas modificações e vão enviar para o repositório central, para que isso fique rastreado, né, para que isso fique documentado
dentro do repositório central. Então, esse é um sistema distribuído, né? Um sistema de controle de versão distribuído, né? E aí, os mais conhecidos, né? Você tem o Git, o Mercurial, né? E o Bazaar. São sistemas aí de controle de versão distribuído, né? Uma forma muito mais eficiente de desenvolver. Aqui é importante, né, como a gente está vendo esse sistema de controle de versão, fazer essa diferenciação, porque isso é uma confusão que é muito comum, principalmente para quem está começando, né, e como a gente está fazendo uma introdução à engenharia de software, eu acho que cabe a gente fazer essa diferenciação. Né. Então a gente veio falando de controle de versão, o que é, para que serve, quais são os benefícios, os tipos de controle de versão, falamos do sistema de controle de versão distribuído e demos um exemplo que é o Git. Agora, qual é a diferença de Git e GitHub? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você vai entender de uma vez por todas qual é a diferença. Vimos já o que é Git, certo? Então, Git é um sistema de controle de versão distribuído usado para rastrear as alterações no código-fonte. Tá? Acabamos de explorar isso. Ficou na dúvida? Repete o vídeo, assiste de novo. Se permanecer dúvida, escreve nos comentários que a gente discute, a gente destrincha as dúvidas, mas está no vídeo, a gente acabou de discutir extensamente o que é o Git, que é um exemplo de sistema de controle de versão. Agora, o GitHub, o que é o GitHub, então, afinal de contas? O GitHub é uma plataforma, é um serviço, é uma aplicação web. Já falamos de aplicação web dentro dessa série, né? Se não acompanhou, se inscreva no canal, né, para acompanhar a série. É muito mais fácil de você entender os conceitos acompanhando a série, todos os vídeos do início ao fim. Então, o GitHub é basicamente isso, é um serviço web, uma aplicação web, que tem hospedagem de código, onde os desenvolvedores podem armazenar, colaborar, compartilhar projetos, utilizando o quê? Utilizando o Git, tá? Como um sistema de controle de versão. Então, olha só, o GitHub, ele é uma interface web, ele é um serviço web, tá? Que vai gerenciar repositórios de código e ele tem recursos adicionais. Então, ou seja, o GitHub, um dos componentes do GitHub é o Git, certo? Ele tem diversas outras ferramentas, inclusive ele tem um serviço pago e tem um serviço gratuito. Mas o Git é apenas um componente desse GitHub, é um componente principal, com certeza, porque ele é o sistema de controle de versão do GitHub, mas ele não é a mesma coisa. O GitHub é uma alternativa que você pode usar para utilizar o controle de versão distribuído do Git, tá certo? E o GitHub é apenas uma das alternativas. Você tem o GitLab, você tem o Bitbucket, né, a depender aí do seu gosto, ou às vezes dependendo da instituição que você vai trabalhar, ou que você trabalha, né, pode utilizar essas plataformas diferentes, né? Então são alternativas que utilizam também o Git, né, o sistema de controle distribuído do Git. Então perceba que são alternativas ao GitHub. Então aqui fica estabelecido, né, de uma vez por todas essa diferença. Git e GitHub não são a mesma coisa e agora você sabe qual é a diferença de uma vez por todas, tá bom? Então, para esse vídeo era isso. Agradeço por assistir até aqui. Se está gostando, né, dessa série, peço que curta, né, o vídeo, compartilhe com quem você possa achar que possa ser interessante o vídeo, né, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa série e outras, né, do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.